você não tiver essa habilidade, o mundo vai te engolir. E se eu te dissesse que a maior vantagem competitiva hoje não é a criatividade, que todo mundo tanto fala e valoriza, nem a tal da produtividade, que todo mundo luta para conseguir aumentar, e nem a inteligência. É o foco. Essa coisa básica, antiga, e que parece cada vez mais rara. Num mundo que nos chama a atenção a cada 3 segundos, ser alguém que consegue mergulhar fundo, se concentrar por mais de 20 minutos numa única tarefa, virou quase um superpoder. Mas aqui vai o paradoxo. Nunca foi tão fácil se distrair e nunca foi tão valioso focar. Você sente que a sua atenção está fragmentada? Que você começa 1000 coisas e não termina quase nenhuma? Que até ler um livro tá difícil? Talvez o problema não seja o seu cérebro. Talvez seja o mundo onde você colocou o seu cérebro. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. Por que o foco é, hoje, a habilidade mais valiosa? O que o deep work, ou seja, o trabalho profundo, pode fazer pela sua vida? E como treinar a sua mente para conquistar o que você quiser, com menos esforço e com mais profundidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Vai Por Mim Podcast. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou Letícia Casarré, sou cientista de formação, bióloga e mestre em ciências zoológicas, sou especialista em macacos, mas também sou editora. Eu criei e publiquei por 4 anos uma revista de arte, moda, ciência, comportamento, e eu também sou educadora. E eu sou casada com um ator famoso, que talvez você saiba quem é, o Juliano Casarré, e sou mãe de 6 filhos. Eu já vivi vidas bem diferentes e todas elas me ensinaram que se a gente não toma as rédeas da própria mente, alguém vai tomar por nós. Esse podcast é um espaço para a gente pensar juntos, para você expandir seus horizontes e aprender a viver com mais consciência e com excelência. Então, se você curtir esse papo e quiser ir mais fundo, você pode conhecer os meus cursos ou participar da minha mentoria, a The Way. Tem tudo aqui na descrição, tá? Vou deixar para você. Mas antes, compartilhe esse episódio com alguém que vive distraído. Marca, comenta, me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais gente, porque o mundo não precisa de mais ruído, ele precisa de mais foco. E se as pessoas ao nosso redor também aprenderem a focar mais, tudo vai melhorar. O mundo vai melhorar. Eu creio nisso. Mas você sabe por que eu quis falar sobre isso? Sabe por que eu escolhi esse tema? Porque eu já fui viciada em ser multitarefa. Eu achava o máximo conseguir responder mensagem, revisar um texto, planejar uma aula, olhar uma notificação, brincar com uma criança no colo e ainda escutar um podcast. Tudo ao mesmo tempo. Só que a verdade é que eu estava fazendo tudo pela metade. E isso me cobrava um preço altíssimo. Cansaço, sensação de improdutividade e o pior, até um certo vazio existencial. E um dia eu sentei para escrever um texto que era muito importante para mim e eu simplesmente não conseguia avançar. A cada 5 minutos eu abri o celular. Foi aí que eu entendi. A minha mente, ela estava condicionada àquela distração. O fato de eu ser multitarefa tinha me condicionado a estar sempre me distraindo. E se eu quisesse produzir alguma coisa valiosa, profunda, que realmente fizesse sentido, eu ia precisar desaprender essa mania de me dispersar. E eu precisava aprender ou reaprender a focar. Mas, Letícia, de onde é que você tira essas coisas? Que história é essa de que o foco é a habilidade mais importante do século? Quem foi que falou isso para você? Vamos lá. Vocês sabem que uma vez cientista, sempre cientista. Então eu sempre trago aqui para você o embasamento teórico do que eu estou falando. E eu sempre vou mais fundo na ciência, na psicologia, na filosofia, porque eu quero trazer o que realmente funciona, tá? O que está testado, comprovado e que você pode aplicar aí na sua vida porque vai dar certo. O termo deep work, ou seja, traduzindo assim toscamente, trabalho profundo, foi criado por um professor americano chamado Cal Newport. Foi ele que falou que o trabalho profundo, aquele que é feito com foco total, sem distrações, é a habilidade mais valiosa do século XXI. Só que, ao mesmo tempo, ela está cada vez mais rara, porque a maior parte das pessoas vive no modo fragmentado, trocando de tarefa em tarefa a cada minuto, pulando de aba em aba, vivendo no piloto automático e numa espécie até de pandemia de superficialidade. E qual que é a consequência disso? A consequência é o que a gente está vendo por aí. Trabalhos rasos, mal feitos, né? Conversas rasas, relações rasas.
e uma vida rasa. Neurocientificamente falando, o nosso cérebro foi feito para focar. Inclusive, eu vi outro dia uma conversa interessantíssima entre o Jordan Peterson e o Andrew Huberman, que o Jordan Peterson falava que durante a evolução, o homem aprendeu, e ficou muito bom em focar em um alvo e acertar nele. Então, a gente literalmente aprendeu a lançar uma arma, uma lança, uma espada, uma bomba, um tiro, uma flecha em algum alvo. E o nosso cérebro foi se adaptando a isso. Então, a neuroplasticidade foi dando conta disso, dessa tarefa de mirar num alvo e acertar nele. E ainda hoje a gente carrega esse cérebro, que é uma máquina muito aperfeiçoada em focar. Focar em um alvo, focar em uma meta, em um objetivo. Você sabia disso? Caraca, hein? Letícia também é cultura. Eu adoro fazer isso, cara. Juntar 2, 3 áreas do conhecimento e fazer as conexões que não estavam óbvias, que ninguém estava pensando, mas que fazem todo sentido. Pô, isso é muito bom. E é para isso que eu estou aqui, para você acompanhar esse raciocínio e ter mais repertório na hora de pensar, na hora de estudar, na hora de conversar com as pessoas. Mas calma que eu perdi o foco, foi mal. Então, voltando. Apesar dessa nossa máquina absurda de foco, que é o cérebro humano, esse bombardeio constante de estímulos digitais que a gente está vivendo hoje, ele ativa um circuito que é muito importante, que todo mundo já ouviu falar, que é o circuito da recompensa, ou o circuito da dopamina. Cada notificação é um mini prazer, é uma moedinha, um reforço, e a gente vicia nisso. E sabe o que isso lembra? Quando eu comecei a fazer estágio na biologia, eu já era doida para trabalhar com macacos. E aí surgiu uma vaga no departamento de neurociências. E era para ir até a fazenda da UNB, onde tem um viveiro lá, onde tem primatas, e fazer experimentos de comportamento com eles. Não é experimento, gente, que machuca o bichinho, é experimento comportamental. Coisa leve. A gente colocava um computador na frente deles e eles precisavam interagir com aquele computador e tal. E aí, se eles acertassem o exercício, caía uma bolinha de ração a mais para ele. Se ele não acertasse, não caía. Eu ficava com muita dó, tá? É verdade. Eu logo pedi demissão desse trabalho e eu fui fazer estágio em outras áreas antes de descobrir que dava para estudar macaco solto na floresta. E aí eu fui fazer isso. No meu mestrado, foi isso que eu fiz. Mas a questão é, hoje, com o celular, a gente ficou exatamente igual aos meus macacos lá do experimento. A gente interage com a tela, ela ganha a nossa atenção total e aí ela vai nos dando recompensas que são internas, né, no nosso sistema de dopamina. Então a gente não vê, mas o negócio está acontecendo e com muito poder sobre nós. É muito louco isso, não é? Você já tinha pensado que você está igualzinho a um macaco de cativeiro sendo usado num experimento? Pois é, tempos sombrios. Mas a boa notícia é que o nosso cérebro também é muito plástico, ele pode ser reeducado. E com pequenas práticas diárias, você pode voltar a ter o controle da sua atenção. Então, como resgatar a sua capacidade de foco? Aqui vão 4 práticas simples que eu apliquei na minha vida e que transformaram a forma como eu penso, como eu trabalho e como eu vivo. E você vai treinar a sua atenção no método Pomodoro. 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. É quase que uma musculação para o seu cérebro. Aos poucos, sua capacidade de concentração vai voltando e vai aumentando. Então vai por mim. Agenda blocos de trabalho profundo, de foco profundo, ou deep work, como diria lá o professor. Comece com 30 minutos sem celular, sem notificação, sem interrupção. Pode ser para você escrever, para você estudar, para planejar, para resolver alguma coisa difícil. A chave é total concentração. Com o tempo, você vai conseguir aumentar isso para 40 minutos, 1 hora, e eventualmente você vai ficar craque e aprender a entrar no flow, aquele estado de concentração total que os atletas vivem muito, em que você nem vê o tempo passar. Terceira coisa, reduza distrações externas. Então, notificações off, celular fora do campo de visão, navegador com poucas abas abertas. Cada distração a menos é um passo a mais no seu rendimento. E por último, cuide do seu ambiente interno. Então, tenha certeza de que você tem um sono de qualidade, uma alimentação boa, um pouco de silêncio ao longo do dia. Parece simples, mas isso muda o funcionamento do seu cérebro. Agora como cientista de novo falando aqui. Mas espera aí que eu sempre preciso trazer aqui minha própria filosofia de vida. Eu gosto muito de filosofar nesses episódios, então foco é uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, respeito pelo tempo, respeito pelo outro, quando você está presente de verdade numa conversa, quando você está focado no trabalho, num projeto em comum. E mais do que isso, o foco é uma forma de amor. Amor ao que importa, amor ao que vale o seu tempo,
Amor é aquilo que você veio fazer no mundo. Então, nesse tempo em que todo mundo corre, se agita, pula de um lado para o outro, se você aprende a focar, você se diferencia. Você ganha literalmente um superpoder, porque você consegue ser aquela pessoa que silencia e mergulha mais profundamente nas coisas. E isso realmente é um superpoder, principalmente no mundo de hoje. E aí você sai de lá com as respostas mais certas. A profundidade, ela vai se transformando para você em um estilo de vida. É uma escolha de quem você está se tornando. E por que isso é importante para quem quer sempre melhorar, para quem procura fazer as coisas com mais excelência, né? Por mais simples que sejam. Porque se você quer viver com excelência, se você quer ser uma referência no seu trabalho, uma pessoa presente na sua casa, uma pessoa que inspira confiança, você precisa recuperar sua atenção. Sem o foco, você nunca vai chegar na maestria. Você não consegue ficar bom em nada. E sem maestria, tudo vira só o básico, o medíocre, o superficial. Só o que qualquer um consegue fazer. Na minha mentoria, na The Way, inclusive, a gente fala muito sobre isso. Sobre como construir uma vida com direção, com excelência em tudo que você faz e com a paz interior, que a maioria das pessoas deixam pelo caminho. E elas só percebem que perderam lá na frente, quando as coisas começam a explodir no colo delas. Quando o casamento fica por um fio, quando um filho tem um problema sério de comportamento, quando perdem o trabalho, quando os negócios não vão para frente, aí o desespero bate, aí ela percebe que perdeu a paz. E essa direção certa na vida, encontrar essa direção, encontrar essa paz, exige foco. Foco nas suas escolhas, foco nas prioridades, foco nas pessoas. O Tony Robbins, que é um dos maiores coaches de vida do mundo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, escuta o que eu vou te dizer e anota isso. Nós não experimentamos a vida. Nós experimentamos a vida na qual focamos. Isso é muito importante de lembrar. Vou até repetir. Nós não experimentamos a vida. Nós experimentamos a vida na qual focamos. Então é melhor a gente ser bom em focar no que realmente importa e em dar um significado melhor para as coisas. Se você quer uma vida de melhor qualidade, saiba que você não pode controlar todo mundo, mas você pode controlar a si mesmo. Você pode controlar o que você faz com o seu corpo e no que você escolhe focar. E tudo aquilo em que você foca, você vai sentir, mesmo que não seja verdade. Por isso, é melhor a gente estar consciente do que a gente está escolhendo focar. Você não precisa abraçar o mundo todo, você não precisa ser o melhor, você não precisa fazer tudo. Você precisa escolher bem onde você vai colocar a sua energia. E se você fizer isso todos os dias, você vai encontrar a tal paz de estar fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Não viva como uma aba do computador com 39 janelas abertas. Feche as distrações, abra espaço e mergulhe. Foco é força, foco é liberdade, foco é o caminho. Vai por mim e a gente se vê no próximo episódio.